és o sol de verão em dias de inverno. Tu és a flor primaveril ao findar nosso outono. Tu és a brisa suave em calor escaldante. Tu és em tempos de seca a chuva abundante. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Tu és a lua que invade noite longa e escura. Tu és a verdade ofuscada que a gente procura. Tu és o silêncio que acalma o mundo agitado. Tu és a força que une o que está separado. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Tu és nosso alívio e socorro em meio à amargura. Tu és em momentos de dor nosso alívio e cura. Tu és a trilha aberta em matas selvagens. Tu és a fonte a jorrar em secas pastagens. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham aqui na página no Facebook da Pastoral do Cuidado do Sínodo Planalto Rio-Grandense, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Quem vos fala é o pastor Adélcio Kronbauer, coordenador ministerial da Pastoral. Falamos de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Sempre é uma satisfação estar com vocês produzindo este conteúdo que fica gravado na lista de vídeos aí na página, que posteriormente pode ser acessado. Convido você para compartilhar também esses vídeos, o de hoje e o anterior. A Pastoral do Cuidado se propõe a especialmente acompanhar pessoas enfermas, internadas em instituições hospitalares. Você, sabendo de um amigo, de uma amiga hospitalizado, hospitalizada aqui em Passo Fundo e quer receber a nossa visita, uma visita de escuta, uma visita de oração, podem nos comunicar
através do Messenger do Facebook ou através do nosso celular 8409-1255. 54, que é a área aqui de Passo Fundo, 98409-1255. Essas informações estão aí também na página. Hoje nós vamos falar de um assunto que estudamos nesta época também de Quaresma, nesta época que nós nos aproximamos no calendário litúrgico da paixão, da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que acontece então na celebração da Páscoa. Mas a Quaresma, o tempo quaresmal, é um tempo de preparação. Assim como o tempo de Advento é um tempo de preparação no calendário litúrgico, assim também o tempo de Quaresma é um tempo de se preparar, mas num sentido muito especial. É um tempo de a gente refletir um pouco sobre os nossos pecados, porque é em função dos pecados que Cristo sofreu e morreu, para nos libertar dos pecados, nos dar vida e salvação. Então é um tempo de autoanálise da nossa vida. Sabe aquela palavra de Jesus? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então é muito importante ouvirmos esta palavra de Jesus. É um tempo de a gente lembrar o que nós podemos ter feito errado, pensado errado, agido errado. Como assim pensado, agido errado? Quer dizer, como é que eu sei se eu estou errado ou estou certo? Querido amigo, querida amiga, isso até é uma pergunta que não é tão fácil de se responder, mas você pode usar um critério. Se você machucou o outro ou alguma parte da criação de Deus, então isso é pecado. Quando a gente machuca, então poderíamos ter esse conceito de pecado. Evidentemente que o pecado é bem maior que esse assunto. Hoje, mais especificamente, eu quero falar de algo que me chamou a atenção nestes últimos dias, nestas últimas semanas. Percebi que nas fotos do perfil dos Facebook das pessoas, aquela foto de apresentação no Facebook que a gente tem, apareceu muito o símbolo luto, estou de luto. Percebi também um aumento considerável de pessoas que colocaram ali na capa do Facebook ou compartilharam que estão passando por um processo de luto. Se você quiser comentar aqui no vídeo, aqui na página, como que você enfrentou um momento de luto, se você já passou por uma situação de luto e quer compartilhar com as demais pessoas como que é esse sentimento, como que ele acontece, se você quiser se sentir à vontade, pode fazer isso. Na Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas enlutadas, como as pessoas enfrentam o falecimento de pessoas queridas, daquelas que estão em volta da gente, E como as pessoas também reagem em relação a falecimento, a situações que envolvem morte de pessoas que não estão tão perto, mas que
é de conhecimento que acontece. É muito interessante se a gente ler a Bíblia sob esta ótica, né? Porque a Bíblia relata muitos casos, muitas situações de morte, né? E como que as pessoas enfrentam isto, né? Na Quaresma e em seguida a Semana da Paixão de Jesus, nós vamos refletir novamente a morte do próprio Jesus, né? Agora na Quaresma, como disse, temos que refletir que Deus se tornou ser humano para sofrer o que um ser humano sofre, viver o que um ser humano vive e também assumir a morte. Como as pessoas que estavam em volta de Jesus reagiram, como que elas vivenciaram a morte de Jesus. Eu quero convidar vocês, e quem sabe vocês convidem as outras pessoas, e até vocês podem compartilhar aqui como que vocês estão, como que vocês veem isto ao lerem nos evangelhos todo este processo de morte de Jesus. Vocês vão encontrar isso nos evangelhos, sempre lá nos últimos capítulos, né? Localizam lá quando começa a narrar essa história do julgamento, da crucificação, essa situação e como as pessoas em volta, né? Ler esse texto com a ideia de assim, como as pessoas muito próximas de Jesus reagiram à morte de Jesus. Como que foi o luto delas? Como que elas encararam isso, né? Ali nos textos bíblicos vocês vão encontrar elementos, né? Então, a ideia é que agora, durante a Quaresma, nós possamos ler esses textos da morte de Jesus. É claro que isso também se lê especialmente na Semana da Paixão, mas queremos, nesse período de Quaresma e Semana da Paixão, que vai ser mais adiante, ler isso e conversar sobre esses textos, do ponto de vista que é o nosso objetivo aqui, falar sobre Bíblia, sobre espiritualidade e sobre saúde. Luto tem a ver com Bíblia. Está ali, tem morte, tem as pessoas que choram, né? Tem as pessoas que vivenciam a morte de alguém e como que elas vivem isto, né? Então, convido vocês para vocês fazerem isso. Procurem, é sempre no final dos evangelhos. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João vão relatar a morte de Jesus e algumas questões como as pessoas em volta reagiram. Podem comentar aqui depois no vídeo, a gente vai conversando. Na próxima sexta, então, a gente já vai falar sobre alguma situação e outra, né? Diferentemente da história de Natal, todos os evangelhos falam da morte de Jesus. Nem todos falam do nascimento de Jesus. Por exemplo, o Evangelho de Marcos não fala do nascimento de Jesus. Começa a falar de Jesus no seu batismo. Ok? Mas todos os evangelhos falam da história da crucificação. Cada um com alguns aspectos, algumas coisas parecidas, meio iguais, outras que diferem um pouco. Mas ao lerem essas histórias, esses acontecimentos da morte de Jesus, observem também as pessoas que estão um pouco mais de longe, como que elas reagem em relação à morte de Jesus, né? Nem todos ali são tão íntimos de Jesus, né? Tem a mãe de Jesus, tem outras pessoas, né? Tem os discípulos de Jesus, que estão mais próximos, mas tem algumas que estão um pouco mais longe, né?
E também como reagem os que mataram Jesus, como que eles reagem diante da morte, né? Porque, bom, foi o nosso pecado que matou Jesus, do ponto de vista de teologia, etc. e tal, de dogmas da igreja, de doutrina, isso tudo sim. Mas historicamente, ali tem pessoas que então condenaram e mataram Jesus, tiveram que, historicamente, alguém tomou essa decisão, né? Como que esses reagiram diante da morte, né? Diante da morte de Jesus, né? Então, como eu disse no início, percebi que muitas pessoas no Facebook, especialmente, manifestam sentimento de luto. Aumentou bastante. Evidentemente que por diversas razões. Mas temos no nosso país 240 mil pessoas falecidas em um ano, que provavelmente, se não tivéssemos o vírus Covid, né, assim conhecido, a grande maioria dessas pessoas estariam vivas. 240 mil pessoas. Muitas famílias bem próximas de nós foram diretamente atingidas e estão de luto. Outras famílias são um pouco mais longe de nós, não temos aquela intimidade, aquela proximidade, né? Ou amizade, ou parentesco. Mas sabemos que todas essas famílias têm um luto, uma tristeza, uma profundidade de tristeza. Vivem uma ausência. Como nós falamos sobre essa ausência? Eu tenho dito em outras vezes que poderemos no futuro sofrer um problema um pouco psicológico, porque não estamos manifestando a comoção. A sociedade como um todo não tem manifestado a tristeza que vem deste luto. Então é uma forma como estamos trabalhando o luto das outras pessoas um pouco distantes. Isto não é muito bom, porque uma pessoa cristã, ela deveria, sob a notícia do falecimento de alguém, desenvolver a empatia. Fica, pelo menos durante um instante, se colocar, se imaginar a tristeza daquela outra pessoa, daquelas pessoas mais próximas de quem faleceu. Se nós irmos neste ritmo de pessoas falecendo, ou a metade dessa situação, nós esperamos que isso passe o mais rapidamente possível, mas estamos vendo que isso não vai ser bem assim, de hoje para amanhã, né? Então vamos supor que nós vamos ainda 3 meses nesse ritmo de pessoas que estão falecendo, ou a metade desse ritmo. Vamos supor que 500 pessoas faleçam por dia. Então 30 vezes 500. E depois você faz vezes 3, né? 3 vezes 5 dá 15. Então, 15 mil pessoas por mês. Vezes 3 vão ser mais 45 mil pessoas. Eu estou falando se fosse só 500, se fosse 500 pessoas. Mas nós estamos numa média de 1.000 pessoas. Se fossem 500 pessoas, em 3 meses faleceriam
45 mil pessoas. E se manter esse ritmo de em torno de 1.000 pessoas, são 90 mil pessoas. Então, nós vamos passar de 300 mil pessoas que vão falecer, que, somando toda a pandemia, nós vamos chegar a 300 mil pessoas falecidas. Nós devemos, sim, nos entristecer. Não só porque temos profundos problemas econômicos, com certeza também, porque afeta o ânimo, afeta tudo na vida das pessoas. E algumas pessoas entram em pânico e entram em depressão, e que também causa uma dor terrível e outros problemas que às vezes até levam ao falecimento também. Então nós temos aquelas situações do Covid diretamente e temos pessoas que adoecem indiretamente também. Então, nós não devemos separar essas coisas, saúde, economia, isso, aquilo, não. A gente precisa colocar isso tudo junto e ter soluções razoáveis, não extremistas, não para cá, não para lá. Nós temos que pensar uma forma justa e nós temos que trabalhar arduamente, cada um de nós. Porque a nossa atitude pode levar à morte de uma outra pessoa. Por isso que eu pergunto, como que você lida com o luto das outras pessoas? Porque o luto das outras pessoas pode ter acontecido porque houve irresponsabilidade de uma série de pessoas, né? Então temos que cuidar da vida do outro. Então tem que ter mais responsabilidade com a saúde no nosso país. Não estou falando de governo, desse, daquele, isso é uma outra discussão. Eu estou falando de cada um de nós. Nós estamos no tempo da quaresma. Nós temos que, cada um de nós, fazer uma análise sobre o que a gente faz, sobre o que a gente diz, porque isso pode ter consequências gravíssimas para outras pessoas, pode desencadear situações. Se nós enfrentamos uma pandemia por causa de um vírus que se alimenta de proximidade de pessoas, quanto mais aglomerarmos pessoas, mais esse vírus circula. Nós temos que se dar conta disso. Parece que uma grande parcela das pessoas não querem aceitar isso. E aí falta da empatia, do amor ao próximo. Tudo que nós pudermos evitar, que seja 1 ano, que seja 2 anos, que seja 1 mês, nós devemos evitar. Se isso significa salvar a vida de alguém, se isso significa promover a saúde de alguém, então isso a gente precisa fazer, né? A gente não pode enquadrar as pessoas que é de direita, que é de esquerda, que é disso, daquilo. Não, porque uma pessoa disse isso, porque uma pessoa falou aquilo, não. O que nós devemos fazer é ter amor ao próximo e saber que o que eu faço, o que eu digo, pode promover o bem-estar da vida da outra pessoa ou pode promover e desencadear uma situação que vai levar ao adoecimento da outra pessoa. É assim que uma pessoa cristã precisa pensar e agir. Eu olho com tristeza muitas manifestações de enquadramento das pessoas. Uma pessoa cristã não fica enquadrando a pessoa. Uma pessoa cristã procura viver de uma forma responsável, empática e com amor, para que a sua saúde seja preservada e a saúde do outro. Então, o que estiver no nosso alcance devemos fazer. Não devemos abusar com a sorte, achar que nada vai acontecer. Isso não se deve fazer assim. Então, todos nós temos responsabilidade uns com os outros, né? Então, quando a gente diz assim, igual vamos morrer,
Isso não é bom, porque daí a gente está dizendo assim, tanto faz, porque igual vai morrer. Não, a gente não pode lidar com o tema morte, o tema luto, desta forma. A gente está aqui para cuidar. A nossa missão nesse mundo é cuidar, amenizar sofrimento. Isso que eu pensei então para o dia de hoje. Nós vamos concluindo a nossa conversa de hoje, né? E desejar para que cada um e cada uma de vocês tenha paz no coração, que tenha um final de semana bem-aventurado, e que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre cada um e cada uma de vocês, para que todos nós sejamos envoltos do amor de Deus e abraçados pelo Espírito Santo, que Jesus chamou de Consolador querido. Então toda aquela pessoa que está enlutada, entristecida, possa sentir o consolo que vem de Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, agora e sempre. Amém.